Atenção! Vamos direto ao ponto, porque o foco da nossa aula clínica de alto nível de hoje é a mecânica celular avançada. Na biologia, a gente precisa encarar uma realidade inegável. A cada segundo, nossas células estão se replicando, se dividindo e substituindo a si mesmas. É uma máquina quase perfeita. Em um sistema plenamente saudável, o reparo de DNA atua como um inspetor de qualidade severo, capturando pequenos erros antes que virem mutações perigosas. Mas, e aqui está o dado clínico irrefutável, depois da marca dos 50 anos de idade, a eficiência dessas enzimas despenca naturalmente. O corpo se torna um corretor bem menos confiável exatamente na fase da vida em que décadas de desgaste já acumularam mais erros. O nosso objetivo agora, com esta análise, é entender a mecânica exata de como devemos forçar o corpo a proteger sua própria integridade celular. O plano de ensino de hoje é direto. Vamos cobrir 4 pontos vitais. 1. A mecânica da autofagia celular. 2. A interrupção noturna. 3. Cronobiologia e janelas metabólicas. E, para finalizar, 4. Os protocolos de preservação clínica. Então, começando com a seção 1, mecânica da autofagia celular. Em grego, a palavra autofagia significa literalmente comer a si mesmo. Soa um pouco drástico, não é? Mas em termos acadêmicos e clínicos estritos, é o mecanismo de diagnóstico e limpeza interna mais profundo e formidável do corpo humano. Pense na autofagia como uma equipe de reparo sistêmico de custo zero. As células iniciam um ciclo para identificar, desmontar e reciclar aqueles componentes que sofreram danos. Isso não é uma simples teoria bonitinha, é uma resposta fisiológica fundamental e totalmente negociável para o reparo do sistema inteiro. E detalhe, essa faxina não é nada aleatória, ela possui alvos altamente precisos. O processo rastreia ativamente e elimina células pré-malignas, destrói proteínas que se dobraram de forma errada e desmantela mitocôndrias defeituosas. Basicamente, o corpo varre do mapa todo aquele material biológico anômalo muito antes que ele tenha qualquer chance de sobreviver, de sofrer mutação ou de se multiplicar. Só que a realidade clínica nos impõe um desafio severo. Entre os 50 e os 65 anos, a eficiência desse ciclo de diagnóstico cai drasticamente. E não é pouca coisa. É uma redução estimada entre 40% a 50%. Veja bem, quando células danificadas não são eliminadas, elas inevitavelmente se acumulam. E esse acúmulo é exatamente o substrato biológico perfeito para a estabilidade genômica. O sistema de vigilância passa a rodar com metade da capacidade, exigindo sem dúvida uma intervenção estratégica pesada para ser reativado. O que nos leva imediatamente à seção 2, a interrupção noturna. Observem com atenção este contraste metabólico. O corpo opera em modos completamente opostos dependendo da presença de nutrientes. Durante o estado de jejum, a reciclagem celular está totalmente ativa. Em contrapartida, no estado alimentado no final da noite, essa reciclagem é completamente paralisada. A digestão e o reparo profundo são processos biologicamente competitivos. Quando a energia é desviada para processar a comida lá no final da noite, o ciclo interno de diagnóstico é puxado no freio de mão abruptamente. O ponto crucial aqui é que o ambiente alimentar moderno gerou um estado de interrupção crônica. A disponibilidade constante de comida, desde o café da manhã até aquele lanche noturno, garante que a gente raramente ou quase nunca entre num estado de jejum que seja longo o suficiente. Sem essa janela, a atividade autofágica robusta simplesmente não desperta. O preço biológico dessa desregulação é extremo. A ausência de janelas de jejum dá passe livre para que células mutantes escapem da reciclagem e se acumulem sem freios. Vamos avançar então para a seção 3, cronobiologia e janelas metabólicas. Falando em termos puramente químicos, para que a autofagia engate de forma significativa, é obrigatório um estado de jejum sustentado. Geralmente estamos falando de 13 a 16 horas após a última refeição. Isso não é um número tirado do chapéu, é o limiar metabólico exato para sinalizar às células que os recursos externos acabaram. A partir daí, elas são forçadas a buscar energia lá dentro, desmantelando os componentes defeituosos. Vamos dissecar como essa mudança ocorre cronologicamente. Primeiro, a ingestão de calorias deve cessar, digamos às 18 horas. Segundo, nas horas seguintes, o corpo trabalha duro para esgotar toda a glicose circulante, que é o combustível principal das células que estão com o metabolismo alterado. Terceiro, uma vez que essa glicose desaparece e a insulina cai, o ciclo profundo de diagnóstico é finalmente desencadeado. É uma transição brilhante de uma dependência perigosa de glicose para um estado blindado de preservação celular. E os dados clínicos apoiam isso de forma incontestável.
Um estudo robusto da Universidade do Sul da Califórnia mostrou que restringir a comida a uma janela de 10 horas força a queda drástica de biomarcadores críticos. Houve um tombo de 34% no IGF-1, um hormônio que, se ficar alto cronicamente, age literalmente como um fertilizante para a proliferação de células indesejadas. De quebra, registrou-se uma queda de 29% na proteína C reativa, que é o grande alarme de inflamação sistêmica do nosso corpo. Chegamos então à seção 4. Protocolos de preservação clínica. O modelo mais estudado e clinicamente viável para aplicar na prática é o protocolo 14-10. São 14 horas em jejum absoluto e 10 horas para comer. E que fique totalmente claro nesta aula. Não estamos falando de dieta da moda, mas de um mandato biológico rigoroso. Para a mágica funcionar, fora dessa janela só entram água e café preto. Qualquer mínima caloria que for ingerida vai quebrar o ciclo de diagnóstico imediatamente. O impacto genético dessa disciplina é de cair o queixo. Um ensaio clínico histórico lá da Universidade do Alabama acompanhou adultos na faixa dos 55 aos 70 anos. Aqueles que aplicaram o protocolo 14-10 tiveram uma redução extraordinária de 37% nos marcadores de dano oxidativo ao DNA. 37%! E isso sem cortar calorias de forma severa. Isso comprova de vez que o horário em que a gente come é tão decisivo quanto o que a gente come. Para aterrissar isso num cenário prático, avaliem o caso clínico de um paciente de 61 anos, com histórico de pólipos e uma janela alimentar caótica de 16 horas. Ao adotar rigidamente o protocolo 14-10, sem outras grandes mudanças, ele não só alinhou a glicose, como a colonoscopia um ano depois cravou a resolução completa de uma displasia de baixo grau. Para melhorar, os biomarcadores de autofagia subiram 53%. A adesão militar às janelas metabólicas deu ao corpo a exata permissão que ele precisava para destruir as células problemáticas. Apesar do jejum noturno ser o grande motor, a gente pode turbinar essa limpeza celular. Uma boa hidratação matinal com água fria dá um choque no sistema e estimula a depuração linfática, acionando a coleta de lixo do corpo. Fazer uma caminhada metabólica, ainda em jejum total, torra rápido a glicose residual e ativa a proteína P53, uma famosa supressora de tumores. E, finalmente, o alinhamento da âncora de sono. Ter horários firmes para dormir e acordar maximiza a melatonina e garante que as nossas células assassinas naturais façam a patrulha correta durante o sono profundo. Isso nos traz a uma reflexão final que resume tudo o que dissecamos hoje. A biologia celular não fica parada assistindo, ela reage intensamente aos comandos do ambiente metabólico diário. A decisão estrutural sobre quando colocar a última garfada na boca dita se o organismo todo vai acordar inflamado ou regenerado. Então, a grande questão biológica que deixo para avaliação clínica e reflexão de todos é muito simples. A equipe de limpeza interna do corpo terá permissão para operar plenamente esta noite ou esse ciclo crítico será paralisado mais uma vez? Aula encerrada.